Olá, cidade! Sejam todos bem-vindos a este espaço todinho nosso, de conversa e informação. Eu sou Luciano Rocha e este é o podcast Fala Aí em Novo Oriente de Minas. Estou recebendo aqui a vereadora eleita Ayandra. É isso, né? Ayandra. Isso mesmo, Ayandra, Luciano. seja bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Ei, você já conhece as redes sociais que levam o nome da cidade de Novo Oriente de Minas? Eu não sabia. Uai, Novo Oriente de Minas está presente nas plataformas do TikTok, do Kawaii, do Facebook e do YouTube. Então agiliza aí e escolhe a plataforma que você mais se identificar e segue a gente para fortalecer a página e incentivar conteúdos como este. Obrigada, eu agradeço pelo convite, quero te parabenizar por essa iniciativa de ter esse momento aqui, né? Eu acho isso muito importante, democrático, e você, além de trazer informação para a população, você permite que a população esteja até com mais propriedade de participar, né? Então, muito obrigada pelo convite, eu estou à disposição. Foram 243 votos. A quarta mais bem votada no município. A quarta pessoa, né? Você esperava essa expressão de votos? Ou melhor, esperava essa colocação? Luciano, nós fizemos uma campanha bem organizada, planejada, e desde o início que eu tomei a iniciativa de colocar o meu nome à disposição da comunidade para ser avaliada, né, como candidata a vereadora, a gente já trabalhava para a vitória, né? E a expressão dessa votação, eu acredito que é o resultado da minha caminhada, do diálogo com a comunidade, com as pessoas, e a apresentação das minhas ideias, dos meus projetos, né? Então, eu acredito que a expressão de voto está nesse resultado, desse trabalho. Essa proeza de ter deixado muita gente, teoricamente, forte para trás, como foi possível essa obtenção de voto? Um cenário que, no disse-me-disse, seu nome não pontuava tão bem, né? Você não era uma pessoa que falava, ainda vai ser eleita. Vai ser eleita. Não pontuava. E como foi essa estratégia para poder deixar um monte de nome forte para trás? Luciano, a minha decisão da minha candidatura foi pautada primeiro em muita oração. Nós somos cristãos e eu sou muito temente a Deus. Então, quando eu tomo essa iniciativa, eu peço primeiramente a Deus para que Ele falasse ao meu coração. Então, quando Deus confirma isso, a gente já tem, espiritualmente falando, pela fé, uma certeza de uma vitória. E caberia a mim, junto com meu esposo e com a equipe que a gente tentou criar ao longo dessa campanha para trabalhar, para que fosse uma campanha vitoriosa. E o fato de deixar pessoas para trás, eu acredito que tudo isso é consequência de um trabalho. Primeiro, a permissão do Senhor, depois a divulgação, ir para cima, ir para a comunidade, conversar com as pessoas, né, de falar um pouco sobre mim, falar um pouco do que eu penso. Então, o resultado está aí, o resultado dessa campanha de estar no quarto lugar, né, de ser eleita vereadora. E eu nunca parei para pensar se as pessoas poderiam me colocar em que nível, se eu iria ser eleita, no sentido assim, do ponto de vista das pessoas, de não acreditar. Eu tinha essa convicção, eu tinha essa fé, e eu vinha fazendo o trabalho. Quando você faz o trabalho, que você sente o calor da comunidade, isso só me movia, só me dava mais força e de fazer uma campanha limpa, bonita, transparente, e o resultado foi esse. Muito bem. Ayandra, você hoje faz parte de um grupo seleto de mulheres que ocuparam o parlamento. Salvo engano, são 5, né? Vamos aqui. Foi Josina, Dona Lourdes, Nilete, Denise, Malu, e agora você, a 6ª. Uhum. Se eu vamos pegar 8 legislaturas, multiplicar por 9 vereadores, vai dar 72 vagas. Então são 72 cargos. Aí, com vocês são 6, vamos aí colocar mais um panelete que foi 2 vezes e Malu 2 vezes. Então vai dar 8. Resumindo, 10% das vagas do legislativo foram ocupadas por mulheres. O que acha desse número, Ayandra? Esses 10% é uma realidade brasileira, né, Luciano? São 10% no Senado, são 10% no Legislativo Estadual, Federal. Então, esse número de mulheres que participam da política, que foram eleitas, ainda é insuficiente, é muito pouco, quando a gente observa a totalidade da população brasileira. Nós, mulheres, somos 52% da população brasileira e ocupamos apenas 10% das vagas em todo o processo de eleição, seja no executivo, seja no legislativo.
Infelizmente, o Novo Oriente não está fora dessa realidade, né? De fato, é um número muito pequeno e que a gente precisa mudar esse histórico. Isso é mudado de forma gradativa. Existe uma questão histórica sobre isso, né? De um papel aí de mulher, mas hoje a gente sabe que a gente tem um potencial, a gente consegue participar, contribuir para essa questão da política, que é muito importante, impacta a vida de toda a sociedade, inclusive impacta nós mulheres, né? E, inclusive, Novo Oriente de Minas, quase metade da população é mulher. Então, é importante que nós tenhamos mulheres no legislativo. Confesso eu que eu conversei com outras mulheres candidatas ao cargo de vereadora na cidade, e eu torcia para que outras mulheres também fossem eleitas, né? Mas nessa atual campanha, somente eu. Mas vamos tentar trabalhar para abrir mais espaço para outras mulheres, que é uma das coisas que eu pretendo fazer no meu mandato. Aí, ainda falando disso, das mulheres no cenário, e hoje a mulher ela cada vez ocupa mais espaço, principalmente o espaço de fala, né? E por que mulheres não votam em mulheres, já que esse número é tão baixo? Eu acho que, como eu disse, está atrelado a um histórico da visão da mulher, dessa participação da mulher. E muitas das vezes, muitas mulheres se candidatam a vereadora, às vezes para cobrir uma cota de um partido, né? Então, às vezes, a própria sociedade não sente que aquela mulher entrou verdadeiramente para concorrer ao cargo, para disputar, para ser eleita, né? Mas, como eu disse, quando eu entrei candidata, eu entrei desde o início com vontade de disputar as eleições, eu deixei isso muito claro. E nós mulheres enfrentamos desafios. Eu sou mãe, tenho casa, eu também falo que eu também lavo louça, eu também arrumo casa, eu também faço comida, né? E existem algumas funções que às vezes a gente traz mais para a mulher, mas isso não impede de que nós participemos desse processo eleitoral e que exerça a função de vereadora, de prefeita, como, por exemplo, a gente vem vendo o exercício de um trabalho de uma prefeita em Pavão, excelente, né? Então essa realidade ela pode acontecer. A gente precisa, Luciana, motivar e trazer mulheres que verdadeiramente querem participar desse processo eleitoral e disputar as eleições para ocupar uma cadeira. A gente vai dar a primeira pausa aqui, voltamos já já. Vamos faturar. Speednet, 100% fibra óptica. Você sempre conectado. Eletromóveis RG, conforto e qualidade ao seu lar. Minas Materiais de Construção. Nossa melhoria de cada dia é por você, cliente e amigo. Farmácia do Trabalhador, agora localizada em 2 endereços, na Praça João Roque e na Praça Tristão da Cunha. Agropecuária Giro do Boi, compromisso e parceria com o seu agronegócio. Voltamos aqui com a nossa entrevistada, a vereadora eleita Ayandra. Ayandra, agora nós vamos falar sobre de perguntas que são comuns. Estou fazendo essas mesmas perguntas para todos os vereadores. Primeiro a gente fez a apresentação do primeiro bloco, né, para a gente conhecer um pouco mais. E agora a gente faz as perguntas seguindo a mesma linha aqui. E a primeira pergunta que eu faço para você é sobre sua bandeira. A Ayandra vai ser defensora de quê na Câmara? Se é que tem uma bandeira, né? Certo. Luciano, nosso município é Porte 1, uma cidade com em média 10 mil habitantes. Então, nós precisamos ter um olhar dentro das particularidades da cidade. E quando eu caminhei bastante, a gente ouve falar da saúde, das estradas, né? Metade da população está na zona rural. Então, partindo dessa questão, eu acredito que nós precisamos nos empenhar em todas as áreas que for necessário para a cidade. Mas é claro que eu, como mulher vereadora eleita, e nós até falamos anteriormente dessa importância da mulher, da dificuldade que a gente tem de se inserir, eu preciso ser voz de você, mulher, na Câmara, né? Eu preciso ter isso também como uma bandeira, né? Muitas mulheres votaram em mim e estão aguardando essa representatividade. Também, dentro da minha profissão como assistente social, eu tenho que ter um olhar carinhoso, porque eu amo a política de assistência social, foi meu primeiro emprego aqui em Novo Oriente como assistente social, e eu conheço bem essa realidade. Então, todas as áreas, mas também preciso lembrar aqui de que tem um público que eu tenho uma afinidade muito grande e eu considero que eu tenho o compromisso de representar, que são as mães de crianças ou adolescentes que têm pessoas atípicas na família, né, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, e eu estou disposta a instigar esse discurso, essa conversa, esse diálogo na Câmara sobre essas pessoas. Muito bem. Essa nova Câmara, ela vem cheia de experiência, né? São 4 reeleitos, tem Nenzão que retorna,
e tem você que já teve experiência no parlamento da cidade de Pavão. Nesse cenário cheio de experiência, o que dá para esperar dessa equipe de legisladores? Eu acredito que as pessoas esperam de nós um trabalho com transparência, um trabalho sincero, um empenho naquilo que a gente faz, uma Câmara unida a favor do povo. Mas cada um vai trilhar o seu perfil também ali, né? Cada um tem, como você fez uma pergunta anteriormente sobre bandeiras de luta, né? Cada um vai trilhando o seu perfil. Mas é trabalhar com compromisso, com seriedade, trabalhando ali para poder você entender qual é a realidade da comunidade, o que você pode buscar e melhorar. Então, o que eu espero da Câmara e o que o povo espera de nós é trabalho prestado e com qualidade. E você consegue enxergar essa Câmara aliada ou opositora? Hoje a gente vê o cenário que, né, tem 4 vereadores de um grupo e 4 representantes do grupo e tem um que está ali no meio. Você consegue enxergar já essa Câmara opositora ou aliada? Luciano, o processo eleitoral é um momento da campanha e agora o trabalho do vereador e do executivo já é outro momento, né? Então, o que eu consigo enxergar é que as pessoas, os vereadores, assim como eu, estarão lá a favor do bem da coletividade, a favor do povo. Então, aquilo que é bom para o povo, eu acredito que a Câmara não vai se opor, né? Eu acredito que estarão ali para trabalhar a favor de todos, seja da zona rural, seja da área urbana, Frei Gonzaga, dos distritos, Americaninha. Então, eu não consigo te dizer se é uma Câmara opositora, se é uma Câmara a favor da gestão. Eu acredito que vai ser uma Câmara a favor do povo. O compromisso é com as pessoas. Está vindo aí a eleição para a presidência da Câmara, né? Sim. E você já sinalizou que tem o desejo de ser candidata, tudo certo? Uhum. Como tem esse processo de articulação? Luciano, a presidência da Câmara é muito importante, até para quem está nos assistindo, que se questione qual que é a importância e qual que é o papel de um presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara tem uma força grande ali dentro porque ele é responsável em gerir o funcionamento da Câmara, gerir o próprio orçamento da Câmara, tomar decisões importantes de desempate de votos, de apreciação de matérias. Então, o presidente da Câmara, ele vai dizer muito de como essa Câmara vai funcionar, como os vereadores vão conseguir aproximar a população. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso, assim, eu acho o presidente da Câmara importante. Agora, eu coloquei sim, né, a gente já conversou e eu deixei para os colegas que eu estou colocando o meu nome em apreciação como representante ali de todos, como presidente da Câmara, e eu me sinto preparada, eu me sinto à disposição, sabe, para desenvolver um bom trabalho. Agora cabe aos nobres colegas avaliarem, né, se é possível. Aí, André, agora eu vou voltar um pouquinho no tempo. Sim. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos voltar lá em Pavão. Sim. O ano era, você foi eleito? 2012. 2012. Conta pra gente aí como foi sua inserção na política. Qual a trajetória que te levou... Inserir lá em Pavão. A inserção lá em Pavão, né? Sim. Trajetória. Sim, a trajetória, Luciana, é a seguinte, eu me formei em finalzinho de 2011 e fui para Belo Horizonte. E aí, o meu pai já foi vereador em Pavão, foi um dos mais bem votados na época na história de Pavão. Vou pedir aqui para poder encerrarmos o segundo bloco e voltar para você dar continuidade nesse, beleza? Bar da Amizade. As melhores cervejas são as que bebemos com os melhores amigos. Bar e Restaurante Montiver, há quase 2 décadas dando sabor à sua rotina diária. Asprovel, proteção completa para os seus veículos. Voltamos aqui com o terceiro bloco, com a entrevista com a vereadora Ayandra. Ayandra, você estava falando sobre a trajetória que te levou ao parlamento lá em Pavão. Sim. Prossiga, por favor. Então, formei em 2011, fui para Belo Horizonte e aí já estava começando essas articulações políticas, né, para prefeituras, né, prefeito e vereador, e meu pai me liga, né, algumas pessoas em Pavão estavam à minha procura. Aí eu vim para Novo Oriente, cheguei aqui em 2012, quando eu recém-formada, e comecei a trabalhar. Então, eu não tinha esse planejamento de entrar na política em Pavão. Mas o meu pai, ele é uma figura política na cidade,
no distrito de Limeira, ele representa bem a zona rural. E meu pai já foi vereador eleito em Pavão, foi um dos mais bem votados na época, e desempenhava um trabalho excelente. E a procura por mim lá era para cobrir cotas, nas cotas das mulheres, né? Faltava mulher para completar partido. E eles foram atrás de mim, porque o meu pai já tinha essa figura política. Mas eu estava na minha vida aqui, no Novo Oriente, trabalhando, meu primeiro emprego como assistente social, conheci Thiago, e a gente começou a namorar. Mas meu pai me enfiou lá dentro, falou, não, pode candidatar. E aí, quando chegou para bem mais próximo da disputa mesmo, acirrada, né? Eu comecei a me envolver nesse processo mesmo, de pedir o voto, meu pai também, e eu fui eleita. Fui eleita pelo Partido Progressista, com 165 votos, no 7º lugar, e comecei a minha atuação, né? Meu trabalho enquanto vereadora. O que eu posso te dizer, Luciano? Foi uma experiência excelente, fui uma vereadora bastante atuante, ferrenha na parte mais técnica, uma vereadora de debates, de proposituras, né? E naquela época, quando eu estava exercendo o cargo, só tinha eu e mais um vereador na questão da oposição. A gente perguntar isso aí. Você foi eleita como opositora? Opositora. Você como opositora, isso. Então, assim, isso não estava nos meus planos, mas eu acredito que meu pai já via esse meu perfil, debate, polêmica, participativa, né? Eu coordenava grupo de jovens na igreja, sempre estava inserida e sempre acompanhei ele bastante. E aí, quando eu estou eleita, eu já trago uma personalidade mais de instigar esse debate dentro da Câmara mesmo, de proposituras de leis, de cobranças. Fundamos uma associação em Limeira, a Associação AMDL, dos moradores do distrito de Limeira. Trabalhamos bem assim, empenhados na reforma de um cemitério, que o cemitério, na época, estava carecendo das reformas de iluminação. Consegui uma academia pública para o local. E tinha uma atuação mais de oposição. Agora, o que eu não tinha oportunidade, que eu acho que hoje vai fazer muita diferença no exercício do meu mandato, são as redes sociais, as mídias, porque pós-pandemia chegou e todo mundo conseguiu acessar. Tanto que, quando eu comecei a fazer a minha campanha na zona rural, eu observava que de 10 famílias, 7 têm internet na zona rural. E isso foi muito bom para mim, porque eu sempre precisava conversar com meu esposo, saber como é que minha filha estava, né? Então, daí eu já imagino que eu vou conseguir trazer a participação das pessoas na minha atuação aqui como vereadora, e eu vou conseguir falar e mostrar a minha atuação, que foi uma das dificuldades que eu tive em Pavão. Então lá o legado de Ayandra é o quê? O meu legado lá, eu acredito, primeiro, para mim, de aprendizado, muito aprendizado, de não só cobrir cotas, que era esse olhar que tinham acerca de mim lá e de qualquer outra mulher que aceitasse no meu lugar, né? E um legado de brigar pela Limeira, de brigar pela zona rural. Inclusive, eu lembro muito bem que a gente teve uma briga ferrenha para que o distrito de Limeira fosse realmente ser levado na condição de distrito, porque naquela época era povoado. E isso só veio acontecer nas gestões recentes aqui, anteriores, né? Então, talvez são debates e são proposituras de que as pessoas não tinham muito conhecimento, né? E que eu acho que eu preciso acertar mais, a gente sabe que todos nós precisamos, né? E eu estou bem preparada para acertar mais aqui em Novo Oriente e lutar por todos, independente daquele que votou em mim ou não. No período que você foi vereadora, você começou a trabalhar aqui? Sim. Isso? E você permaneceu trabalhando aqui? Sim. Então, atuando de vereadora no município, trabalhando no outro município. Isso não te deixava mal? A população não te cobrava isso, não? Sua presença lá na Limeira ou Pavão? Como que era a relação sua com o eleitor nessa condição? Aí eu te pergunto, eu tinha que me sentir mal? Isso é possível de trabalhar, né? E como eu disse também, não era um planejamento meu ser candidata a vereadora em Limeira. Eu não planejei isso, como a gente sabe que hoje, para se inserir, a maioria das pessoas planejam isso até com muitos anos de antecedência, né? Isso não estava nos meus planos. E o que estava nos meus planos, na fase de vida que eu estava vivendo naquele período, era formar em serviço social e exercer a minha profissão. E aqui foi meu primeiro emprego. E eu fui muito bem recebida em Novo Oriente. Eu fui muito bem acolhida. E é tanto que hoje eu tenho família, né? Sou casada e estou aqui tenho minha filha. Mas isso talvez, naquele período, trazia uma sobrecarga.
né? Eu acho que a sobrecarga tinha de você ter essas duas funções. Eu demorei ter um carro para exercer a atividade, para ter essa locomoção, para ter essa autonomia. E que a gente tem que buscar ter essa autonomia para conseguir exercer um bom mandato. Ter as ferramentas necessárias e dedicar, que hoje é o que será feito. Dedicação exclusiva. Naquela época, nós somos até contemporâneos de faculdade, né? Nós estudamos o período ali na IESFATO, depois eu... Você é o NEC, isso. Lá no Parque Joel? Isso. Aí depois eu fui para a Unipac. Aí você foi para a Unipac. Isso. Certo. Então, essa questão aí de exercer o cargo de vereador lá e estar morando aqui, isso você acredita não ter muita interferência? Eu não morava aqui. Você ficava aqui? Eu trabalhava e retornava. Então isso não tinha interferência nenhuma no trabalho? Não. Tem os desafios, né, Luciano? Tem os desafios. A gente sabe, porque isso pode acontecer de outros vereadores de estar eleito e ter uma função. Isso ocorre principalmente com quem é efetivo. No meu caso aqui, eu era contratada, passei por um processo seletivo, porém, como era cidade diferente, não tinha nenhum impedimento, né? Legal. E aquilo, né? Jovem, com muita vontade de crescer na minha profissão, né? E comecei a perceber que aquilo fazia parte de mim e foi tomando uma proporção grande. Tanto que eu acredito que o meu serviço prestado hoje aqui na cidade impactou no resultado das minhas eleições, da minha eleição, né? Sua longa experiência profissional, e já vai quantos anos aí de formada? Mais de 12 anos, né? 12, já mais de uma década, né? Qual o caminho para que você, enquanto assistente social, consiga implementar ações sociais no município através da Câmara Municipal? Existe essa possibilidade? Olha, ou é complexa demais? Essa? Não, eu sou assistente social e eu estou vereadora eleita. Sim. Então, a minha atuação é na condição de vereadora e não de assistente social. Sim. Ser assistente social e ter a experiência profissional que eu tive em Novo Oriente, isso vai contribuir para a minha atuação enquanto vereadora. Por quê? Porque a gente conhece a secretaria, nós sabemos as dificuldades, sabemos as potencialidades, conheço como que funciona o orçamento. Então, isso vai facilitar bastante para eu, como vereadora. Se eu tiver no governo, numa reunião com a equipe do governador Romeu Zema e tiver um projeto interessante, um programa, eu vou atentamente perceber que aquilo é para a Secretaria de Assistência Social. E talvez eu vou falar, olha, senhor secretário, está aberto um programa, um projeto, faz adesão. Eu acho que nesse sentido dá para participar. Sim, eu perguntei você essa pergunta porque vocês, enquanto assistente social, têm uma sensibilidade maior. Vocês enxergam o município com outros olhos, né? Vocês encontram os problemas, vocês diagnosticam os problemas, né, de forma muito mais fácil do que a gente, porque vocês têm dados. Né? E eu digo nesse sentido, eu digo, enquanto vereador e sua profissão... Sim, entendi. Contribui. Por quê? Vou te dar um exemplo. Novo Oriente de Minas, na gestão do ex-prefeito Fábio, nós fomos contemplados com o projeto Trajetória para a Autonomia. Os projetos, os programas são bons. Mas por que nós fomos contemplados? Porque nós somos um município, nós estamos entre os municípios do IDH mais baixo do estado de Minas, né? E essa visão é uma visão social, de um estudo, de um diagnóstico. Então, a gente consegue entender quais são os territórios mais em situação de vulnerabilidade e pobreza, aonde tem mais famílias que necessitam de um apoio, de um acolhimento, de uma cesta básica, de situações igual agora nós tivemos de calamidade, né? Então, esse olhar sensível para as causas sociais, para a população que carece das intervenções, isso contribui. Contribui até para a gente ser ferrenho, ser incisivo na hora que tiver que ser, né? E também ajudar o prefeito. É uma das atribuições de um vereador, além de propor leis, é assessorar o prefeito. E essa sensibilidade enquanto assistente social, se o prefeito for aberto, isso vai contribuir muito. Esse olhar sensível, não de um olhar de caridade, você entendeu, Luciano? Um olhar de garantia de direitos, mas um olhar de quem tem lugar de fala, de quem ouve aquela mulher que sofre violência doméstica, de quem ouve aquela mulher que necessita do pão para seu filho e naquele dia está precisando de uma cesta básica ou de uma oportunidade. Então, esse olhar sensível, ele é necessário, ele é importante, ele vai contribuir no exercício do meu mandato. É justamente isso que eu queria chegar a dizer. Porque um vereador novo, ele vai conhecer as demandas do município, né, para poder cobrar do prefeito. Você já chega na Câmara com essa bagagem. Com toda a bagagem. Sim. Os problemas lá listados. É nesse sentido. Isso aí. Ontem eu vi no seu status
um encontro que você teve com a deputada Rosângela, eu nem a conheço. Sim. Né? Tem boas novas aí para anunciar para a gente? Qual é essa parceria aí dessa nossa deputada? Então, Luciano, quando eu nós conversamos em casa, eu e meu esposo, da decisão da minha candidatura, a gente sabe o peso e a importância que é de ter o apoio de um deputado, até também desse deputado, ele investir na cidade. Então, a minha conversa com a deputada foi muito aberta, ela me acolheu na casa dela, e eu fiquei muito assim, eu fiquei feliz e me senti especial, sabe, assim, falei, nossa, eu fui recebida na casa dela, e eu contei um pouco da minha história, da minha experiência na política de assistência no Novo Oriente, e das potencialidades e dos desafios que a cidade enfrenta. E por fim, eu falei, deputada, eu quero seu conselho. Ela, você é candidata? Eu falei, eu não sei, eu quero seu conselho. E aí ela falou, Ayandra, todas as suas ideias, todas essas angústias, essa vontade de contribuir com a cidade, perpassa pelo cargo eleito de vereador, de parlamentar. Então, vai se candidata. Aí eu falei, eu tenho seu apoio? Ela, você tem o meu apoio. Então, eu vim mais forte de Ipatinga, nessa convicção de me candidatar. E a deputada, ela me deu toda a força, sabe, assim, de conselhos, até ela me deu um versículo bíblico de que a gente semeia chorando, mas a gente colhe com alegria, e em muitos desafios da minha campanha, eu lembro que, eu posso estender um pouquinho? Eu lembro que eu estava subindo uma ladeira muito perigosa, numa visita de uma comunidade, e eu não tinha mais opção de voltar, eu tinha que ir, e eu peguei a ladeira mais perigosa, e naquele dia, assim, aquilo mexeu comigo, foi quando eu lembrei do meu esposo, da minha filha, da minha família, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Isso é um risco. E não tinha como dar ré no carro, então eu precisava subir. E aí eu lembrei dela. Ela falou, lembra que você vai semear chorando e vai colher com alegria. Colhi com alegria e ela me deu força, fizemos lives. Então ela já conhece bastante sobre a cidade. E agora nós tivemos uma reunião ontem em Ipatinga, fui muito bem recebida, falei um pouco com mais detalhamento, né, das minhas convicções, daquilo que eu planejo, pedi conselhos, porque a deputada foi vereadora eleita por 2 mandatos em Ipatinga, 4 mandatos como deputada estadual, 1º mandato como deputada federal, o seu prefeito que ela apoiou em Ipatinga foi eleito. Então vem boas novas, você pode ter certeza que vai vir, mas a gente tem que ficar atento às datas, né, Luciano? Então ela já falou, Ayandra, pode vir, vamos conversar, porque Novo Oriente vai ser contemplado com o meu trabalho. Não posso dizer agora o que vai ser, né, porque a gente está selecionando, estudando essas demandas, mas você pode ter certeza que nós vamos priorizar as coisas mais necessárias em Novo Oriente. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa. Vou agradecer aqui o esposo de Ayandra, o Thiago está ali, e minha técnica de imagem. Faça suas considerações finais, por favor. Luciano, eu quero agradecer, e agradeço também, primeiramente, a Deus. É muito bonito ver a glória de Deus numa vitória, sabe? Eu dou toda essa vitória a Ele. Para alguns era impossível. E eu tinha muita intimidade com Deus, o suficiente para acreditar que para Ele não era, sabe? Então, primeiro, toda honra e toda glória a Ele. E agradecer a você, a todas as pessoas que acreditaram. Talvez não votaram, mas oraram, intercederam, me deram, assim, força, coragem. Vai dar certo. Então, eu agradeço, minha gratidão. E dizer, assim, que eu estou esperançosa e cada dia mais buscando me capacitar, me organizar, trabalhar com planejamento, para defender não só você que votou em mim, mas a todos, defender a todos. Agora não é só para os 243 eleitores que confiaram em mim, agora é para todo o povo de Novo Oriente. E uma coisa que eu aprendi com meu pai, assim, que eu acho lindo, ele falava assim, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja evangélico, seja católico, ou seja de outra religião. Agora é para todos, né? E eu vou dar o meu melhor. Eu sei que tem desafios, então assim, eu vou contar com você para me ajudar, para me aconselhar, para cobrar, para caminhar comigo. E é isso, gratidão, só gratidão. Gratidão ao meu esposo, à minha filha, com 7 anos, Luciano, e a gente conversava muito com ela para ela entender esse processo, que às vezes mamãe tinha que sair, mas a gente tentava deixar tudo bem organizado para cuidar, e ela, mamãe, eu sou líder de turma, e a senhora é vereadora eleita. Então, assim, eu tô muito feliz e tô me sentindo pronta para contribuir. Encerramos aqui a nossa 4ª entrevista com os vereadores. Muito obrigado.